Oi, oi, sementinhas, boa noite. Estamos indo para nossa live de número 9 de 38, hein? Lembrando que essas lives correspondem ao ano 300k, tá? E o que significa esse ano 300k? É um movimento que eu criei aqui no Instagram, é um movimento de ajudar o máximo de pessoas possível a emagrecer, a perder, a eliminar, como vocês preferirem, a eliminar o máximo de quilos, tá? Através das minhas dicas, através do meu acompanhamento nutricional. E a meta é chegar em 300 quilos até o final do ano, tá bom? Então, como que funciona? Quem já é meu paciente, tá passando pelo meu acompanhamento, seja pela consulta avulsa, seja pelo método 4 estações, para quem ainda não conhece, é o meu programa de emagrecimento, tá? Que é baseado nas 4 estações do ano e é composto por 6 consultas, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o meu programa de emagrecimento, me manda uma mensagem por direct que eu te mando todinha a estrutura dele, tá? Explicando como que ele funciona. Ou então, para quem tá aqui participando da minha live e consumindo conteúdo gratuito, tá? Então, para essas pessoas que estão aqui consumindo conteúdo gratuito no Instagram, eu peço para que me envie uma mensagem por direct, me avisando quantos quilos já conseguiu emagrecer, tá? Com as lives, com as dicas das lives, com as publicações que eu coloco aqui, tá bom? Para eu poder contabilizar lá na minha planilha que eu mostro todo final de mês, como que foi o acumulado do mês na eliminação dos pesos, na eliminação dos quilos, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou falar hoje é sobre o que é a nossa live hoje, tá? Ela vai ficar gravada, vai ficar lá no YouTube editadinha, bem bonitinho. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube também. Opa, o vídeo tá pausado. Então, eu também tenho um canal no YouTube que tá ficando, todas as lives estão lá, todos os vídeos bem editadinhos lá também. Fica aqui o link tá aqui no meu Linktree aqui na bio, tá? Então, vamos lá. A gente já falou sobre planejamento alimentar, técnica de cozinhar para facilitar o dia a dia, utilizando uma panela só. Falamos de ansiedade, de comportamento alimentar, de alimentação e ansiedade, né? Como controlar aí a fome emocional. Aprendemos a diferença entre fome emocional e fome fisiológica. Também tivemos uma live super legal com a Cris, aromaterapeuta, sobre terapias além da alimentação, tá? Que podem contribuir no controle de uma alimentação da fome emocional, né? Porque quando a gente tem fome emocional, não é só o alimento que vai poder te ajudar, a gente precisa de um tratamento coadjuvante, tá? Então, na live de hoje, o tema abordado é o quê? Estratégias nutricionais no processo de emagrecimento, tá? Então, o que eu gostaria de trazer com a live de hoje, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar em dieta low carb, dieta detox, jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta vegetariana como uma estratégia para emagrecimento, não só como uma escolha alimentar, uma filosofia alimentar também, né? Então, que mais? Tem dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente, dieta vegetariana, então, enfim, tem vários, protocolo detox. Tudo isso é o que, gente? Eu gostaria de esclarecer que são estratégias nutricionais, tá? Então, às vezes o paciente chega para mim e na primeira consulta ele fala assim: eu pratico dieta low carb, Nutri. Eu falo: há quanto tempo? Ah, já tem alguns meses já que eu tô praticando dieta low carb. Ou então, eu pratico jejum intermitente, tá, Nutri? Qual que é o protocolo que você tá? Ah, faço todos os dias. Então, não é jejum intermitente, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Dentro de um programa de emagrecimento, dentro de um protocolo de emagrecimento, tudo isso são dietas, tá? A gente pode chamar de dietas
Eu não gosto de chamar de dieta justamente por isso. Eu gosto de chamar de estratégias nutricionais, porque a gente começa sempre no atendimento nutricional, fazendo o quê? Arrumando a casinha, tá? Então, a gente pega do ponto de partida aonde o paciente está e até onde ele quer chegar, e vendo como ele está, em que momento da fase de vida, de rotina alimentar, de hábito alimentar que ele está inserido, aí a gente vai arrumar a casinha, tá? Que é o que eu sempre falo, não adianta a gente vai subir uma casa, vou construir uma casa, eu começar pelo telhado, né? Então, não, já vamos começar com um protocolo de jejum intermitente, um protocolo de low carb, e a pessoa não tá nem conseguindo dominar a rotina dela ainda, tá? Então, não sabe por onde começar, tá com uma rotina relativamente bagunçada, não tá treinando, então não adianta começar a construção dessa casa pelo teto. Então eu sempre brinco, é primeiro arrumar a casinha, sentar o terreno, para depois começar a subir aí parede por parede, tijolinho por tijolinho, para depois fazer o acabamento final dessa casa, tá? E na nutrição não acontece diferente, tá bom? Então, o primeiro passo é o quê? A gente entender, organizar a rotina e colocar o básico para funcionar, tá? Então, para depois começar a utilizar de estratégias. Então, conforme o paciente vai evoluindo dentro do processo de mudança alimentar, na mudança de comportamento alimentar, é quando a gente começa a utilizar estratégias, tá? Então, é necessário utilizar estratégias? Nem sempre, tá? Então, o que eu sempre acordo com os pacientes? Primeiro, tudo é muito bem conversado, porque uma dieta boa, um cardápio bom é aquele que funciona para você. Não adianta falar, não, vamos fazer jejum intermitente agora, mas aí a pessoa passa mal, não consegue desenvolver esse protocolo no dia a dia, o protocolo detox. Então a pessoa não gosta de suco, então não adianta eu colocar, odeia sopa. Então como que a gente vai fazer para praticar o protocolo detox, né? Sendo que isso não se encaixa no perfil da pessoa. Ou então fazer uma dieta cetogênica, tá? Essa pessoa não tem tolerância para gordura, não consegue ficar sem o carboidrato, tá? Então, são estratégias que têm que ser muito bem desenhadas e não significa que uma estratégia é um cardápio pronto para todo mundo, tá? A estratégia nutricional, ela tem uma característica na distribuição de macronutrientes que vai ser adaptada ao dia a dia e ao paladar da pessoa. Então, não significa que uma pessoa que está fazendo low carb, tá todo mundo comendo igual, tá? Então, são estratégias que são desenhadas de maneira individual. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, assim, eu não vou abranger, não vou explorar todas elas, né? Só para vocês entenderem as diferenças entre as estratégias e saber que elas existem e que elas não são dietas para a vida toda, tá? Não é uma escolha alimentar para a vida toda. O ideal é que elas sejam inseridas em determinados momentos, tá? De necessidade, mas não é para a vida toda. Então, vamos lá. Uma que é comumente, as duas, né? Que a gente mais escuta falar aí, detox, tô fazendo detox, ou então eu só pratico low carb. Então, o que é um protocolo detox, tá? Então, quando a gente fala de um processo de detoxificação, a gente tá falando do fígado, tá? De excreções, de eliminações, de reduzir toxicidade no nosso corpo. Então, eu vou eliminar alimentos, produtos que são tóxicos e normalmente tem nos alimentos, tem no ar que respiramos. Então, o processo de detoxificação está acontecendo 24 horas no nosso corpo, tá? E como que isso acontece? Pelo fígado, pela respiração, pela transpiração e pelas eliminações. O protocolo detox da alimentação que nós estamos falando aqui é um cardápio que ele possui 3 fases e tem o objetivo de maximizar as fases de detoxificação que acontecem lá no fígado, tá? Então, nosso fígado faz detox o tempo todo e são 3 fases de detoxificação, tá? E aí, dentro dessas fases, tem os alimentos que vão colaborar
com essas fases dentro do fígado. Não significa que se eu tomar um suco verde, eu tô fazendo detox e eu tô eliminando todas as toxinas no meu corpo, tá? Então, detoxificar tem a ver com os alimentos que vão priorizar esse processo e tá muito relacionado com o que eu como e bebo, tá? Então, nesse protocolo, muitas vezes nós excluímos alguns alimentos que acabam demandando mais energia do fígado e acrescentar outros que vão facilitar essas 3 fases do protocolo, tá? Essa é uma pincelada sobre o protocolo detox. A gente pode depois explorar de forma individual aqui cada um deles, tá? Mas não em uma live mais específica sobre esses protocolos. Low carb. Low carb não significa no carb, tá? Então as pessoas falam, eu tô fazendo low carb. Não como batata, não como arroz, não como macarrão, não como pão. E aí exclui grande parte dos carboidratos e não consegue, morre na praia, né? Porque a nossa principal fonte de energia do nosso corpo são os carboidratos. Então, o low carb é uma quantidade dentro da distribuição de macronutrientes, que é proteína, lipídio e carboidrato, que a gente reduz o teor em percentual desses carboidratos de forma individual. Então, a minha necessidade de 100% não é a mesma que a sua, tá? Então, a gente está falando aí de um protocolo que reduz até 25% do valor calórico total de carboidrato. Mas o que significa esses 25%, Nutri? É assim, de 100% do nosso valor calórico total, vou falar um pouco de nutricionês aqui, de 45% a 55% desse 100% advém de energia dos carboidratos. Então, para eu falar em low carb, eu vou reduzir até 25% desse 100%, tá? Não significa que eu vou excluir, reduzir não é tirar. E dentro de um protocolo bem estruturado, dentro das recomendações nutricionais, existem um limite para a gente trabalhar. Até porque eu tô falando de carboidratos ser a principal fonte de energia do nosso corpo. Então, ficar a menos de 25% do valor calórico total é um protocolo de muito risco, tá bom? Que fica incompatível aí com uma dieta, com uma alimentação saudável. E até mesmo o protocolo detox, ele não é para sempre, tá? São estratégias, eu sempre vou bater nessa tecla, eu sempre vou repetir isso. A gente coloca e a gente tira, tá? Não é para sempre, porque fica incompatível e insustentável para uma alimentação equilibrada. Então, a gente já falou de detox e de low carb. Aí nós temos a cetogênica, tá? A cetogênica é o protocolo que dentro dos 3 macros, eu vou priorizar os lipídios, que são as gorduras. Então, dentro dessa distribuição de 100%, eu vou priorizar as gorduras. Então, vem as gorduras em maior quantidade. Claro que gorduras boas, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar, gordura ruim, gordura boa. O que é isso? São as mono e poliinsaturadas, não saturadas e não fontes de colesterol, tá? Tem aí uns protocolos detox que eu fico até meio preocupada, que a pessoa tá comendo grandiosas quantidades de gordura saturada e ricas em colesterol no pleno café da manhã, tá? Então, a gente prioriza as gorduras, reduz o carboidrato e reduz as proteínas, tá? Então, quando a gente desequilibra esses macronutrientes, isso significa que não é para sempre, tá bom? Então, esse é o protocolo cetogênico. Aí, a gente também tem o protocolo de jejum intermitente, tá? E dentro do jejum intermitente, existem vários protocolos dentro do jejum intermitente. Então, a gente tem protocolo de 8, de 12, de 16, de 18 horas, tem até de 24 horas. É para todo mundo? Não, tá? Então, o protocolo, tem gente que fala, mas é saudável ou não é? É difícil falar que é ou não é. Isso tem que ver se serve para você ou se não serve para você. Se você está no momento de fazer jejum intermitente, por exemplo, para diabéticos não é recomendado fazer jejum intermitente, porque no período de jejum acontece a baixa de glicemia no sangue. Então, pacientes que têm um desequilíbrio aí nos controles glicêmicos, fazer jejum intermitente não é saudável e até perigoso. Gestantes também não podem fazer jejum intermitente, tá? E tem pessoas que perguntam, mas treinar em jejum, não treinar em jejum, tudo isso é muito individual,
tá? São estratégias que a gente trabalha e é por isso que toda nutrição, todo acompanhamento nutricional tem que ser individualizado, porque senão, né? Então, a dieta do Google é para todo mundo e não é para ninguém, que é o que eu sempre digo também, tá? Então, dentro do protocolo de jejum intermitente, é assim, a gente vai ter uma janela de jejum e uma janela alimentar. Então, dentro da janela alimentar, opa, travou aqui. Dentro da janela alimentar é o momento que eu vou comer. E na parte de jejum é a parte que eu vou jejuar. Então, assim, e dentro, o que é mais importante? Na quebra de jejum, durante a janela alimentar, tem que cuidar da qualidade dos alimentos que você consome. Não adianta ficar 18 horas sem comer e quando for se alimentar, se empanturrar de comida industrializada, se empanturrar de alimentos que não são nutritivos, tá? Porque é quando as células estão lá mais despertas, famintas por nutrientes, e aí você vai lá e dá um monte de gordura e açúcar refinado para essa célula, tá? Então isso não é nada saudável. Eu falo isso porque teve um paciente uma vez que falou, não, eu fico 18 horas sem comer todos os dias, Gi. Aí, antes de treinar, eu vou lá comer uma paçoca. Mas será que seria a melhor forma de quebrar um jejum? Tá? Então tem maneiras de quebrar jejum também, sair daquela janela não alimentar, para evitar pico glicêmico, para não ocorrer hiperalimentação, para você não ter um dumping, né, que é um mal-estar por uma grande quantidade de açúcar e gordura de uma única vez, tá? Então tem maneiras de quebrar jejum. E o que quebra jejum? Macronutrientes, tá? Água quebra jejum? Não. Café quebra jejum? Sem adoçar? Não. Suco de limão quebra jejum? Não. Tá? Chás quebra jejum? Não. Se não tiver adoçado, tá? Tudo isso eu tô comentando só para você saber que esse protocolo existe e como ele funciona. Mas não é que serve para todo mundo. Tem uma maneira certinha da gente inserir o jejum, da gente sair do jejum, quebrar o jejum. Então a gente faz algumas vezes na semana, não faz todos os dias da semana, tá bom? E que mais? Vocês têm alguma pergunta para fazer aí sobre estratégia nutricional? E quando que eu uso essas estratégias nutricionais, tá? Então vamos voltar lá na parte de arrumar a casinha, tá? Então, vamos lá, o paciente chegou para mim, entrou lá no consultório, a gente organizou a rotina, viu as principais queixas e vai trabalhar nesses principais sintomas, tá? Primeiro a gente vai corrigir, melhorar sono, melhorar a hidratação, incluir alimentos que muitas vezes estão fora da alimentação. Então, quando o paciente chega no consultório, às vezes ele acha que vai sair comendo menos e muito pelo contrário, ele sai comendo mais, tá? Porque normalmente a gente tem uma alimentação mais monótona, né? Come, às vezes pula a refeição, normalmente tá faltando fruta nessa alimentação, verduras e legumes também, às vezes entra malemão, alface com tomate, né? Então, depois que a gente arrumou a casinha, o paciente começou a emagrecer, estamos falando de um processo de emagrecimento. De repente parou. Sabe aquela conversa, puxa, Nutri, perdi 3 quilos e agora empacou, acho que tem que trocar o cardápio. É aí que a gente chama que está acontecendo o efeito platô, tá bom? Platô é quando o organismo se adapta à perda, àquela nova realidade e ele estanca a perda, tá? Vamos falar assim. Por quê? Todo processo de perda, o organismo entende que, o seu metabolismo entende que, poxa, vamos pegar aqui a Fê. A Fernanda tá perdendo muito peso. Se ela continuar assim a médio e longo prazo, isso é incompatível com a vida. Então, o organismo se readapta para você parar de perder peso e estabiliza onde você tá. É aí que entram as estratégias nutricionais, para a gente dar como que eu posso dizer, uma enganadinha no metabolismo, uma mexidinha no metabolismo, porque ele vai falar, opa, tá acontecendo uma situação diferente aqui comigo. O que é isso? A gente vai num cardápio mais, num controle qualitativo, né? Agora, de repente, tá entrando menos carboidrato, um pouco mais de proteína, mais gordura, aí ele começa a funcionar diferente, tá? Aí você perde mais um pouco de peso e de repente ele faz o quê? Entendeu de novo que você entrou no processo de perda, ele faz o platôzinho de novo. Esse platô nada mais é do que a adaptação metabólica para você parar de perder. Porque o nosso corpo, né, ele foi projetado para evitar perdas e te manter vivo. Então, ele funciona pela sobrevivência.
Então, quando a gente submete ele às perdas, ele vai tentar ao máximo se reinventar, se adaptar para fazer com que você pare de perder. E é isso que acontece. E aí que a gente começa a entrar com as estratégias nutricionais justamente para ir enganando, se assim posso dizer, esse metabolismo. E por isso que essas estratégias, elas não podem ser para a vida toda. Porque pensando aí num protocolo cetogênico, como que eu vou viver a médio e longo prazo comendo mais gordura dentro de um desequilíbrio nutricional, né? Porque as estratégias nutricionais acabam sendo um desequilíbrio nutricional, que eu digo, na distribuição de macronutrientes do seu dia a dia, da sua alimentação, tá? Então, isso não é saudável a médio e longo prazo. Isso aí são só estratégias. Por isso que tem que ser feito com orientação, com muita responsabilidade, tá bom? Então, são nesses momentos. Aí fala, puxa, Nutri, mas e aí, né? Eu tenho medo de emagrecer e de ganhar novamente peso. Por isso que eu falo, o efeito platô, que é essa adaptação para reduzir a perda, ele não é ruim. Porque o que acontece? Quando o paciente atingiu a meta dele lá, queria perder 5 quilos, perdeu 5 quilos. A gente foi usando as estratégias, emagreceu, chegou lá nos 5 quilos de perda, chegou na perda total, no emagrecimento total, a gente entra na fase de manutenção, que é o quê? Manter aquele platô. Então, o corpo chegou no peso que ele queria, né? A gente conseguiu aí, mediante as estratégias nutricionais, e a gente agora vai entrar na fase de manutenção. O corpo entendeu que aquele peso é um novo peso, uma nova realidade, e tá tudo bem. Tá? E aí a gente não precisa mais trabalhar com estratégias nutricionais para continuar perdendo. Aí é quando a gente vai entrar num cardápio de manutenção, tá? Mas aí, Nutri, eu nunca mais vou poder comer um chocolate, nunca mais vou poder tomar minha taça de vinho, né? Aquela pizza de final de semana, aí é que eu falo. Lembra lá naquele primeiro cardápio? De arrumar a casinha, de fazer um controle qualitativo, depois um controle quantitativo e depois trabalhar com estratégias. Aquele cardápio de organização, normalmente é um cardápio que a gente organiza, tá? Porque o que acontece? Hoje, comer pizza, tomar vinho, comer doce, isso não faz parte do dia a dia das pessoas. Lembra? A gente já fiz uma live aqui, você pode comer de tudo, porém não tudo, tá? Então, vai comer pizza? Come pizza todo dia. Vai comer hambúrguer? Aí, um dia é pizza, no outro é hambúrguer, no outro é lanche, no outro é salgadinho, no outro dia não deu para comer, come um salgado. E aí, cadê os alimentos, né? Os alimentos de verdade, que a gente fala comida de verdade, os nutritivos, não tá entrando na sua alimentação, tá? Que seria ali a alimentação raiz. Aí esses alimentos, esses junk foods, fast foods, acabam fazendo a maior parte da sua alimentação. E aí que tá, é isso que não pode, tá ocorrendo desequilíbrio. Então, aquilo que é saudável, por isso que eu falo, o símbolo da nutrição é uma balança justamente por isso, por conta de um equilíbrio, tá? Não que comer saudável não seja gostoso, mas é claro, quem não gosta de uma taça de vinho com uma fatia de pizza? Só que isso não dá para ser a alimentação do dia a dia, todos os dias, né? Isso é a exceção. Então, lá no cardápio de manutenção, esses alimentos, eles continuam fazendo parte do seu dia a dia, mas não como um hábito alimentar. Porque hoje, eu vou falar, eu tenho 41 anos. Comer pizza, sair para comer lanche, era algo que era um passeio, né? Então, minha mãe fazia lá as duas Maria Chiquinha, botava roupinha de passear, e aí saía para comer pizza. Hoje em dia, não. O que acontece? Ai, não fiz nada para janta, não me organizei. Liga lá e pede aí meia brócolis, meia abobrinha, né? E ainda quando é de brócolis e quando é de abobrinha. Eu tô falando isso porque eu sou vegana e normalmente são esses sabores aí que a gente acaba pedindo de vegetais. Mas às vezes não é o que acontece, é meia calabresa, meia mussarela, ou quando não, 4 queijos ainda, né? Então, e aí isso vira a rotina alimentar da maioria das pessoas. E aí que tá o problema. Você come fruta? Nossa, não comi uma fruta hoje.
Quando você tomou de água? Nossa, acho que no máximo 2 copos. Então, aquele comportamento saudável, ele deixou de ser o comportamento e deixou de ser um hábito. Porque a construção do hábito é a repetição de comportamentos. Então, a gente vai entrando numa bola de neve e acaba tendo dificuldade no processo de emagrecimento justamente por isso. Porque aquilo que está te levando ao ganho de peso se tornou um hábito, tá? Então, comer salada, ter que cozinhar arroz, feijão, ter que comer macarrão, tudo isso virou um problema, né? E aí, tô tentando tirar o pão, Nutri, mas não tá dormindo direito, não tá se hidratando, vive estressado, de repente, viu, só tá comendo salgado, tá pulando refeição, tá comendo um monte de fast food, mas tá evitando o pão. Não faz muito sentido, né? Então, talvez seja melhor comer pão todos os dias, mas ajustar o restante da alimentação, tá bom? E aí, que é o tema central da nossa live hoje, que são as estratégias nutricionais. Essas estratégias, elas servem para isso, então tomem cuidado. Se vocês têm praticado alguma delas aí sem orientação, pode ser que isso também esteja atrapalhando o seu processo de emagrecimento ao invés de ajudar. E é por isso que eu sempre digo, consulte sempre um nutricionista, tenha um nutricionista para chamar de seu, para te ajudar nesse processo, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se ficou com alguma dúvida, quiser me perguntar agora aqui nos comentários antes de eu finalizar, se quiser me fazer uma pergunta no direct, pode me mandar, que aí depois eu respondo aqui nos stories até para todo mundo ver, porque às vezes é uma dúvida coletiva, tá bom? Então é isso. E se você tá participando de alguma forma aí do ano 300k e ainda não me contou e não tá sobre o meu acompanhamento, me chama aqui no direct e me conta. Gi, tem me ajudado essas lives, eu já mudei algumas coisas na minha alimentação, percebi aí que tive uma redução de peso, fui me pesar, perdi X quilos, me conta, para eu te adicionar aqui na minha planilha, tá bom? E se você quiser saber mais informações sobre a minha consulta, sobre o meu programa nutricional, me chama aqui no direct, tá bom? Que eu esclareço todas elas. Então, meu consultório é aqui no bairro do Limão, eu atendo na forma presencial, atendo no formato online também, se você não é aqui de São Paulo, se você não é aqui do bairro, tem dificuldade de deslocamento, eu também faço atendimento online, e aí venha conhecer o meu programa Método 4 Estações de Emagrecimento, tá bom? Então, bom descanso, amanhã é feriado, não sei se você vai estar trabalhando, se você vai estar descansando. Eu vou estar trabalhando, eu vou estar de plantão, vou estar nos atendimentos, sigo firme e forte, né? Na elaboração dos cardápios dos pacientes aí que estão no aguardo. Já digo para vocês que daqui a pouco tá indo seu e-mail, tá bom? E aí os pacientes que estão aí na minha agenda para essa semana, me aguardem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijão e conte comigo sempre, tá bom? Tchau, tchau!